Olá, boa noite a todo mundo. Meu nome é Luiz Carlos e hoje no canal Jogando com Palavras a gente vai estar dando continuação no livro O Monge Executivo. A gente ia parar na página 90, pelo menos no meu livro, né? Também eu tive um atraso, foram 3 semanas sem fazer uma postagem de vídeo. Não estava num momento muito legal e que isso para pensar, resolver os problemas da minha vida, ver como poderia melhorar. Até tô deixando a barbinha crescer, né? Ver se eu pareço um pouquinho mais velho. E também que eu não achei tão interessante a forma como que eu fiz os vídeos, porque pareceu que eu tava falando, eu tava travando muito. Não tava tão interessante assim, os vídeos também tá muito longo. E eu não fico muito revendo meus vídeos que eu faço, não. Eu faço ali de primeira e já pego e já mando. Não gosto de ficar refazendo muita coisa, não. Então, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir a duração dos vídeos para em torno de 25 minutos. Facilita a edição para mim. A edição é pouca, mas custa meu tempo. E eu vou tentar fazer uma encenação melhor também do livro. Hoje eu vou ler pelo computador para ficar mais fácil, mais visual e tentar deixar a leitura mais interessante. A gente é parado na parte do perdão. Curioso, né? Paramos nessa parte. Bem, então eu vou dar continuidade. Vamos lá, tá rodando o tempo, né? Espero que todo mundo goste. Vou tentar interpretar o máximo que eu puder. Pode ser mais divertido, mais engraçado. Tentando fazer no prazo de 25 minutos. Vamos lá, né? A parte que a gente parou foi perdão. Isso. Vou começar um pouco acima. Perdão é a nossa palavra... me complica, né? Perdão é a próxima palavra. Ela está definida como desistir de um ressentimento quando enganado. Perdão. Desistir é o ressentimento quando enganado. Não é uma definição interessante? Simeão começou. Desistir é o ressentimento quando alguém enganou você. Por que isso seria importante para um caráter, para um líder desenvolver? Porque as pessoas não são perfeitas e, de uma maneira ou de outra, agredirão você. A enfermeira respondeu. Imagino que na sua posição de líder, isso acontecerá muitas vezes ainda. O sargento também não gostou dessa. Então se alguém me engana, eu simplesmente finjo que não me arruinou, passo a mão na sua cabeça e digo que está tudo bem? Não, Greg, Simeão esclareceu. Isso não seria liderar com integridade. Perdoar não significa desconhecer as pessoas ruins no que acontecem, nem deixar de lidar com a medida que surgem. Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas. Velho, eu acho que leitura não é um rumo tão interessante assim pra mim, não. Eu travo muito. Tá diminuindo aqui pra ficar mais legível pra mim, né? Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas. Não é um comportamento passivo de capacho ou agressivo que viola o direito dos outros. Comportamento afirmativo consiste em ser aberro, honesto e direto com as pessoas, mas sempre de uma maneira respeitosa. Perdoar lidar de um modo afirmativo com as situações que aparecem e depois desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento. Como líder, se você não for capaz de desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento, você consumirá sua energia e se tornará ineficiente. Sentir a vontade de falar. Minha mulher é terapeuta e muitas vezes lembra que seus pacientes de que o ressentimento destrói a personalidade humana. Acho que a maioria de nós conhece pessoas que guardam ressentimentos durante muitos anos e se tornam amargas e muito infelizes. Obrigado. Obrigado por todos os comentários. Simeão sorriu. Você lembra do que eu disse no domingo? Que todos nós juntos somos muito mais sábios do que qualquer um de nós sozinho? O que o dicionário define como honestidade, Teresa? A honestidade é definida como livre de engano. Honestidade, ser livre de engano. Eu pensei que a honestidade era não dizer mentiras, falou a treinadora lentamente. Mas ser livre de engano é bem mais amplo, não é? Nós ensinamos a nossas crianças na escola, disse a diretora, que a mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar os outros. Omitir informação ou esconder pedaços de verdade pode ser considerados pequenas mentiras, socialmente aceitáveis, mas ainda são mentiras. Lembre-se, Simeão continuou.
A honestidade é a qualidade que a maioria das pessoas coloca no topo da lista como se aquela que elas mais esperam de um líder. Nós também falamos em confiança, que é construída pela honestidade e que mantém a união dos relacionamentos. Mas a honestidade com as pessoas também é o lado difícil do amor e que lhe dá equilíbrio. A honestidade implica esclarecer a expectativa das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-se a transmitir tanto as más notícias quanto as boas, dando às pessoas um retorno, sendo firme, previsível e justo. Em suma, nosso comportamento deve ser isento de engano e dedicado à verdade a todo custo. Meu companheiro de quarto falou uma vez, em meu antigo emprego. Meu primeiro chefe costumava dizer-me que, se não exigíssemos nosso papel de cumprimento correto com suas tarefas, estaríamos sendo desonestos. Ela ia até mais longe ao dizer que os líderes não se estabelecem e exigem de seu pessoal um alto padrão de responsabilidade, são ladrões e mentirosos. Ladrões porque estão roubando o acionista que lhes paga para contratar empregados responsáveis, e mentirosos porque fingem que está tudo bem com o pessoal, quando de fato está tudo mal. Acrescentei, conheci muitos supervisores que pensavam que, contanto que todo mundo estivesse feliz, a vida em seu setor correria bem. Eles se recusavam a discutir as deficiências de seus liderados, com medo de perder prestígio ou de que as pessoas ficassem zangadas com eles. Na realidade, eu nunca me dei conta de como esse comportamento é desonesto. Acho que a maioria das pessoas quer, e elas certamente querem, saber como são validadas pelo líder. Muito bem, vamos ver o compromisso. Teresa, Simeão pediu. Dê-me um segundo. Tudo bem. Aqui está. O compromisso é definido como ater-se às suas escolhas. Compromisso. Ater-se às suas escolhas. Simeão ficou silencioso por um momento antes de dizer. Compromisso é provavelmente o comportamento mais importante de todos. E por compromisso, quero dizer comprometer-se com os compromissos feitos pela vida. Isso é importante porque os princípios que estamos discutindo requerem um esforço enorme. E se você não estiver comprometido como líder, provavelmente desistirá de exercer autoridade e voltará a ser uma posição de poder. Compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje. É isso mesmo, disse a enfermeira. Se não queremos o bebê, abortamos. Se não queremos o cônjuge, nós divorciamos. Se não queremos o vovô, praticamos a eutanásia, uma linda sociedade descartável. O sargento sorriu e disse, sim, todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar comprometido. Há uma grande diferença entre os dois. A próxima vez que vocês forem comer ovos com bacon, lembre-se disso. A galinha estava envolvida, mas o corpo... A galinha estava envolvida, mas o corpo... A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Ótimo, Greg. Eu tinha esquecido essa. Eu disse, sentindo-me melhor a respeito do sargento, à medida que eu conhecia. Ficamos quietos por um momento, considerando esses pensamentos. Finalmente, Simeão quebrou o silêncio, dizendo, o verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e do grupo, justamente com o aperfeiçoamento constante. O líder comprometido dedica-se ao crescimento e aperfeiçoamento de seus liderados. Ao pedirmos que as pessoas que lideramos que se tornem o melhor que puderem, que se esforcem no sentido de se aperfeiçoarem sempre, devemos demonstrar que nós, como líderes, estaremos também empenhados em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Perfeito. Achei interessante a primeira parte. Começou a chamar de parte 1, parte 2, né? O que vê por aí. Percebi só agora que o ideal é falar com essa gradinha aqui, porque é aqui que vai transmitir melhor o som. Perfeito, vamos lá dando continuação. Tentar colocar ela numa outra posição outro dia que fique diferente pra mim. Vamos lá, né? Vou interpretar melhor ainda agora. Demonstrar que nós, como líderes, estaremos sempre empenhados em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Isso requer compromisso, paixão, investimento,
nos liderados e clareza por parte do líder a respeito do que ele pretende conseguir com o grupo. Esse amor, compromisso, liderança, essa doação aos outros, tudo isso soa como um bocado de esforço e trabalho. Eu disse isso com um suspiro. Aposto que sim, John continuou. Aposto que sim, Joe, continuou Simeão. Mas foi com isso que nós nos comprometemos quando a gente se candidatou a ser líderes. Ninguém jamais disse que seria fácil. Quando optamos por amar ou doar-nos aos outros, estamos aceitando ser pacientes, bons, humildes, respeitosos, abnegados, generosos, honestos e comprometidos. Esses comportamentos exigirão que nos coloquemos a serviço dos outros e que nos sacrifiquemos por eles. Talvez tenhamos que sacrificar nosso ego ou até nosso mau humor em determinados momentos. Talvez tenhamos que sacrificar nosso desejo de explodir com alguém em vez de apenas ser firmes. Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e nos doar à pessoa que nem mesmo apreciamos. Mas, como você disse antes, Teresa comentou, temos que escolher se queremos ou não nos comportar de maneira amorosa. Quando amamos os outros e nos doamos a eles, precisamos servir e nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos, construímos autoridade. E quando tivermos construído autoridade com as pessoas, então ganharemos o direito de sermos chamados de líderes. Compreendo o que você está dizendo, apartou a treinadora, e talvez concorde com isso. Mas fico com a impressão de que, ao nos comportarmos assim, estamos manipulando as pessoas. A diretora respondeu: manipulação, por definição, é influenciar pessoas para benefício pessoal. Acho que o modelo de liderança que Simeão defende fala em influenciar as pessoas em busca de um benefício mútuo. Se de fato estou identificando e satisfazendo as necessidades legítimas das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar sendo beneficiadas por minha influência. Concorda, Simeão? Como sempre, o grupo conseguiu articular esses princípios melhor do que eu faria. Obrigado. O pregador contou. Uma vez ouvi uma fita gravada por John Campolo, um pastor bastante famoso, conferista e educador, em que ele fala de suas sessões de terapia para noivos. Ele diz que, sempre que um casal jovem ou procura, ele costuma perguntar: por que vocês vão se casar? A resposta costumeira é claro: porque nós amamos de verdade. A segunda pergunta de Tony é: vocês têm uma razão melhor do que essa, não é? O casal se olha surpreso, sem compreender a pergunta. Qual poderia ser a razão melhor do que essa? Nós de fato nos amamos. Ele responde dizendo: sei que nesse momento vocês trocam palavras apaixonadas e que os hormônios estão a todo vapor. Ótimo, aproveitem. Mas o que será do relacionamento de vocês quando esses sentimentos e sensações forem embora? Como é de se esperar, o casal se olha antes de responder num tom desafiador. Isso nunca acontecerá conosco. A sala explodiu em risadas. Vejo que alguns de vocês estão casados há muito tempo. Meu companheiro de quarto continuou. Todos nós sabemos que os sentimentos vêm e vão. E é o compromisso que nos sustenta. Tony continuou a conversa com os noivos, mostrando que a cada casamento oferece uma oportunidade para uma união real e profunda, mas que só sabemos se somos capazes de construí-la quando a paixão inicial termina. Sim, Simeão afirmou. Esse mesmo princípio de compromisso se aplica à liderança. Os comportamentos que estamos discutindo hoje não são tão difíceis com que as pessoas de quem gostamos. Perdão, não ficou fácil de entender. Muitos homens
Muitos homens maus e muitas mulheres más são bons e amigáveis com as pessoas de quem gostam. Mas nosso verdadeiro caráter de líder se revela quando temos que nos doar aos agressivos e arrogantes, quando somos colocados à prova de que temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. E nessas horas que descobrimos nosso grau de comprometimento. É aí que descobrimos a espécie de líder que de fato somos. Teresa acrescentou: acho que foi Zizá Geiber quem disse que amar 20 homens durante um ano é fácil, se comparado a amar um homem durante 20 anos. Simeão caminhou para o quadro e completou o diagrama. Em nosso modelo ontem, dissemos que a liderança é construída sobre a autoridade ou influência, que por sua vez são construídos sobre serviços de sacrifício, que são construídos sobre amor. Então, por definição, quando vocês lideram com autoridade, são chamados a doar-se, amar, servir até sacrificar-se pelos outros. Mais uma vez, amar não é como você se sente em relação aos outros, mas como você se comporta em relação aos outros. A enfermeira concluiu: o que estou entendendo, Simeão, é que o verbo amar pode ser definido como um ato ou atos de doação aos outros, identificando e atendendo suas legítimas necessidades. É mais ou menos isso? Lindo, Kim. Foi simples a resposta. Amor, liderança. Agora a gente vai para o capítulo 5 e ele se chama O Ambiente. Homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho. Se lhes for dado o ambiente adequado, eles o farão. Bill Hallett, fundador da Hewlett Packard. Acho que é assim que fala. Dei uma olhada para o relógio ao lado da cama. Era um pouco mais de 3 horas. Quinta-feira, de manhã, e lá estava eu de novo contemplando o teto. Eu tinha ligado para a Raquel e para o escritório à tarde do dia anterior, para saber como iam as coisas. Fiquei desapontado de descobrir que tudo e todos estavam bem sem mim. Eu também estava pensando nas perguntas que Simeão me fizera na manhã anterior. Em que eu acredito? Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Há significado para esse jogo na minha vida? Não vejo que eu tenha qualquer resposta para isso no momento. Apenas mais perguntas. Cheguei à capela 15 minutos mais cedo e fiquei orgulhoso de mim mesmo. Na realidade, eu conseguirá chegar a uma reunião antes de Simeão. Ele sentou-se ao meu lado às 5 em ponto e abaixou a cabeça, aparentemente rezando. Após 2 minutos, ele se virou para mim e perguntou: o que você tem aprendido, John? A discussão a respeito do amor foi interessante. Na verdade, eu nunca tinha pensado em amor como algo que fazemos para os outros. Sempre pensei no amor como algo que sentimos. Espero que ninguém me bata no trabalho quando eu disser que vou começar a amar todos. Simeão riu. Suas ações sempre falarão mais alto e serão muito mais importantes do que suas palavras. John, lembre-se do comentário de Teresa, de que o amor é o que o amor faz. Mas que tal amar a si mesmo, Simeão? O pastor da nossa igreja disse que devemos amar o próximo e a nós mesmos. Infelizmente, John, esse versículo do Evangelho parece mal citado nos dias de hoje. O texto de fato diz: ame seu próximo como a si mesmo, e não a você mesmo. Há uma grande diferença. Quando Jesus nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos, ele não está simplesmente constatando que nós devemos nos amar. Ele está nos pedindo para que amemos os outros do mesmo modo como nos amamos. O modo como eu me amo, contestei. Puxa vida, há ocasiões, principalmente nos últimos tempos, em que eu não consigo me suportar. Quanto mais me amar. Lembre-se, John, amar, ágape, é um verbo que descreve como nos comportamos e não como nos sentimos. Há ocasiões em que eu não gosto muito de mim também. Acredite, esses são sem dúvida meus melhores momentos. Embora eu não goste muito de mim no determinado momento, ainda continuo a me amar. Sabe como? Satisfazendo as minhas necessidades.
E, infelizmente, muitas vezes quero que minhas necessidades venham antes das necessidades dos outros, igual ao menino de 2 anos. Acho que a maioria de nós tem a tendência de querer vir em primeiro lugar, não é? Acho que a maioria de nós tem a tendência de querer vir em primeiro lugar. Exato, John. Exato, John. Nem liga se for com a cabeça torta, sim, porque eu tenho escoliose, então sempre tô meio torto. Vamos lá. Querer ser o primeiro é amar a nós mesmos, colocar nosso próximo em primeiro lugar e estar atento às necessidades. É amar nosso próximo. Pense que quando a gente se perdoa, rapidamente Pensem como perdoamos rapidamente as asneiras e absurdos que cometemos. Perdoamos as asneiras e absurdos do nosso próximo com a mesma rapidez? Você acha que também nos amamos muito rapidamente do que amamos outros? Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Simeão, eu disse, é meio perturbado. Se formos honestos com nós mesmos, teremos que admitir que às vezes nos deleitamos, mesmo que por um momento, com a infelicidade do nosso próximo, com as perdas de emprego, divórcio, casos extraconjugais e outros transtornos. Nós amamos verdadeiramente nosso próximo quando nos preocupamos com seu bem-estar da forma como nos preocupamos com o nosso. Mas que tal amar a Deus? Eu perguntei. O pastor de minha igreja vive dizendo que devo amar a Deus, mas às vezes a vida me parece tão injusta que não sei se acredito que ele existe, na verdade. Para minha surpresa, Simeão concordou comigo. Há ocasiões em que aberro com Deus e chego a não gostar muito dele. Em outras ocasiões, meu sistema de crença parece bem inaceitável. Tenho muitas perguntas. Há coisas na vida que me parecem injustas, mas o que eu sinto tem pouco a ver com meu amor por Deus e meu compromisso em relação com Ele. Mesmo quando me sinto mal, em dúvida, ainda posso amá-lo sendo paciente, atento ao nosso relacionamento através da oração, sendo autêntico, respeitoso, honesto e mesmo perdoando. Posso fazer isso e faço. Especialmente, não tenho vontade. A minha forma de demonstrar o amor de compromisso, permanecer fiel, embora que minha fé possa ser fraca naquele momento. Alguns frades começam a entrar na fila e tomar seus assentos. As últimas palavras de Simeão naquela manhã foram: o bom é que, quando estamos comprometidos com o amor de Deus e aos outros, e continuamos a investir nesse sentimento, comportamentos positivos acabarão produzindo sentimentos positivos. Algo que os sociólogos chamam de praxis. Vamos falar disso mais para amanhã de manhã. Mas antes do que o relógio terminar as badaladas, Simeão anunciou: vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre a importância de criar um ambiente saudável para as pessoas crescerem e terem sucesso. Eu gostaria de iniciar usando a metáfora de plantar um jardim. A natureza nos mostra com clareza a importância de criar um ambiente saudável, se quisermos que o crescimento aconteça. Alguém que faz jardinagem? A treinadora abanou a mão. Eu tenho um lindo jardinzinho atrás do meu apartamento. Faço jardinagem há mais de 20 anos. Eu acho que tenho um dedo verde. Cris, se eu não soubesse nada sobre jardinagem, o que você me aconselharia sobre ter um jardim saudável? Ora, é simples. Eu diria a você para descobrir um pedaço de terra que recebesse muito sol, em seguida trabalhasse com o sol. Vamos lá, antes de eu terminar aqui, eu tenho que ler essa parte. Ora, é simples. Eu diria para você descobrir um pedaço de terra que recebesse bastante sol. Em seguida, trabalhasse com o solo para preparar ele para o plantio. Depois você plantava sementes, regava, adubava, livrava das pragas e capinava o jardim em tempos. Se eu fizer tudo isso, você sugere, Cris, o que acontecerá? Bem, no tempo devido, você verá o crescimento das plantas e logo virão as flores e os frutos.
Simeão pressionou mais, perguntando: quando os frutos vierem, seria correto dizer que eu fiz o crescimento ocorrer? Claro que ele respondeu impulsivamente. Então faz uma pausa e pensou melhor antes de acrescentar: bem, você não fez o crescimento ocorrer, mas ajudou. Isso mesmo, Simeão confirmou. Nós não fazemos as coisas crescerem na natureza. Nosso Criador ainda é o único que sabe como uma pequena semente plantada no solo se transforma em um grande e frondoso carvalho. O melhor que podemos fazer é criar as condições adequadas para que o crescimento se dê. Esse princípio é especialmente verdadeiro em relação aos seres humanos. Alguém pode pensar em exemplos para ilustrar o que eu digo? Como enfermeira parteira, Kim retribuiu: posso afirmar que para uma criança se desenvolva normalmente durante 9 meses no período de gestação, é essencial um ambiente saudável dentro do útero. Se as condições forem perfeitas, o bebê será abortado ou outras complicações poderão surgir. Perfeito. Acho que até aqui foi uma boa leitura, foi curta, entendi da melhor forma. Acho que eu tô me sentindo um pouco mais adequado pra falar sobre os personagens, né? Tentar interpretar um pouco eles também. Eu não consigo fazer a diferenciação por vozes. Ah, vou imitar o Kim, vou imitar o John, vou imitar o Simeão, não consigo. Porque quando fazendo a leitura de um deles, eu não sei quem tá falando no momento tão rapidamente. Às vezes é a Kim, às vezes é uma mulher, outra, às vezes é um cara, então tipo, só percebo na metade da fala. Não dá tempo de perceber pra poder interpretar. Mas eu fiz o meu melhor por hoje. Tô feliz. Vou tentar fazer uma edição melhor agora, porque eu vou usar o Canva, que eu nem sabia que dava pra editar pelo Canva ali, tipo vídeo mesmo. Então ele tem que ser um vídeo um pouco mais curto para que eu consiga fazer a edição dele. Por isso que eu também diminuí, né? E também por lá, consigo fazer uma edição mais rápida, melhor, uma qualidade melhor também, e entregar um vídeo melhor para vocês. Então muito obrigado. Ótima noite pra vocês, ótimo serviço, bom descanso, independente do momento. Sejam felizes. Até a próxima.